Fala galera do EAS Games, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Esse que é o vídeo informativo pós-jogo contra a equipe do Santos pela 35ª rodada da Liga Brasileirão, do tutorial que estamos fazendo aí para vocês, o jogo do Winning Eleven 10 da versão de 2006 da Brazucas. Aí trazendo todas as informações nessa rodada, peço para vocês que vocês fiquem conosco para vocês saberem de todos os detalhes. Vencemos o Santos no confronto contra o Santos, no confronto contra a equipe alvinegra praiana na Vila Belmiro. Nossa equipe alvirrubra celeste conseguiu aí grande vitória contra a equipe do Peixe. Já vamos trazer mais informações aí para vocês. A nossa equipe aí do Escorpião pegou bonito o Peixe e não deu chance para ele. Se você não sabe, o mascote do nosso time é um escorpião. Hoje vamos ter aí Palmeiras e Santa Cruz. Bora sim pro jogo. Aí, lembrando para quem tá chegando aí, tá conhecendo o canal agora, para fazer o tutorial da League pro jogo do Winning Eleven 10 aí da versão de 2006 da Brazucas, né? O tutorial sobre o jogo, né, do Winning Eleven 10, a gente não tinha como fazer com o nosso time, certo? No original daria, né? O original que vem na versão japonesa, lá daria para fazer lá em 2006, por usar, né, o time da Master League na League, porém, para fazer os times brasileiros, uniforme, mundaréu de outras coisas aí, então o Pet, ou a Bomba Pet, que no caso aí não é o Bomba Pet, mas é a Brazucas, né, a Pet que fez, acabou aí tirando algumas coisas para fazer outras, né, então uma delas tirou a possibilidade, então aí a rodada número 35, para sacramentar essa rodada, Palmeiras e Santa Cruz aí na Arena Palestra, o jogo aí, e então não deu para a equipe não dá para jogar com a nossa equipe da Master League, né? Então, para mim poder trazer o tutorial para vocês, vamos parar aqui só para mexer na velocidade do jogo, para ser mais rápido, porque a intenção é mostrar para vocês que não há fraude aí da minha parte no campeonato, lembrando que é o que eu já vou dizer na sequência, que esse é a Liga Brasileirão, né, com o EAS Games correndo por fora, e já vou continuar a explicação então do porquê. Beleza? Começa o jogo, começa Palmeiras e Santa Cruz. Aí as duas equipes aí, intermediária final de tabela, né? O Palmeiras aí, se não me engano, 16º colocado. O Santa Cruz, se não me engano, aí 14º. Pode até ser jogo aí de 6 pontos pro Palmeiras se vencer na sua arena aí, ou então pro Santa Cruz, né? Deixar o Palmeiras mais para trás aí já na finaleira desse campeonato. Olha o Palmeiras chegando, é gol! Gol do Palmeiras! Alberto Román, sempre ele pro Palmeiras, tá abrindo o placar na Arena Palestra, saiu o goleiro, carimbou por baixo de perna esquerda, bota pro fundo das redes, abre o placar para a equipe do Palmeiras. E como eu vinha dizendo, eu era o único, vamos dizer assim, menu, tutorial do jogo que eu não ia poder trazer para vocês, porque eu ia ter que escolher um time aí e eu não ia querer jogar com o time de ninguém, porque eu respeito todos os times de vocês, certo? Eu brigo aqui que a gente tem ganhado o Flamengo ali, do Santos, né? Que a gente não podia ter empatado com o jogo contra o Corinthians lá e tal. Isso aqui é tudo uma maneira de dizer, tá, pessoal? Porque é um jogo aqui, tá? Mas eu respeito todos vocês, torcedores, aí cada um tem o seu clube do coração, eu também tenho o meu aí, mas aqui no videogame, olha o gol do Santa Cruz no travessão! O meu time é o EAS Games, né? Que é a sigla do meu nome aí, André Albenir dos Santos, e aí então por isso o nome EAS Games. É um time que eu resolvi de fazer, já que eu ia fazer esse canal de videogames, né, o EAS Games and Tutors and Apes, né, no caso, EAS Games Tutor and Apes, para trazer jogos, apes aí, tutoriais também, e a gente vai acabar trazendo mais isso ao longo da história. O canal vai ficando mais completo quando termina o primeiro tempo. Então dessa forma, como não tinha como nosso time jogar, então, e eu não quis deixar, né, de não fazer essa liga, então eu resolvi fazer por fora. Então tô fazendo a equipe do EAS Games correr por fora. Então a liga tá rolando aí normal, né, no videogame. O P1 foi um sorteio por triângulo, quem sabe e tá acompanhando já sabe. Se você não sabe, vai lá no primeiro vídeo dessa parte da Liga Brasileirão e você vai ver lá que eu fiz o sorteio, foi no triângulo, acabou dando Palmeiras, poderia ter dado qualquer equipe. Gol do Palmeiras!
Barcos já tinha dado uma cabeçada certeira o Barcos, o Lauro fez grande defesa, mas a bola voltou nos pés dele e aí ele empurrou de volta para o fundo das redes, fazendo aí 2-0 para a equipe do Palmeiras. Palmeiras esse que tomou 4 da equipe do EAS Games no EAS Stadium. Tinha sido 2-1 aí nesse mesmo Arena Palestra, né? Onde nós tínhamos saído ganhando o jogo por 1-0. Não vou lembrar quem tinha feito aquele primeiro gol. Acho que tinha sido o Márcio Jonathan. E o Palmeiras empatou com o Valdívia e depois na sequência nós fizemos o gol com o Hanson, finalizando a vitória, né? Não lembro se foi o Márcio Jonathan ou o Leonardo Pinheiro. Enfim, nós ganhamos o jogo contra o Santos. Lembrando que o Santos adentrou na rodada com 96 pontos, né? 95 na Liga Brasileirão, mais um empate que tinha no primeiro turno com a equipe do EAS Games. E o Flamengo entrou no campeonato aí com 80 nessa rodada. E a equipe do EAS Games, terceira colocada, entrou com 79. Lembrando que nós já tínhamos jogado os 2 jogos contra o Flamengo, né? Ganhado os 2 jogos do Flamengo, por isso o Flamengo diretamente com os seus 80 pontos. Nós vencemos, eu sei que nós vencemos e como nós vencemos, nós estamos então com 82. No momento o Flamengo é terceiro colocado, mas o Flamengo joga contra o Figueirense no Maracanã e deve vencer, eu acredito que vai vencer o Figueirense lá, se não vencer lá, é um passo aí de retrocesso do Flamengo no campeonato. O Flamengo joga, como eu disse, contra o Figueirense, deve vencer. O Figueirense é a penúltima equipe do campeonato, então tem tudo para a equipe do Flamengo vencer. E o Flamengo, se vencer de 80, vai a 83. Está dando 1 minuto de acréscimo arbitragem, a bola vai para escanteio, a gente vai botar na velocidade normal, para depois a gente não ter problema na gravação lá do nosso vídeo principal no próximo jogo, que será o jogo da decisão do campeonato da UEFA contra a equipe do Real Madrid. Ainda tem um último escanteio aí com o Chaves, com a equipe do Santa Cruz. Saiu o Marcos para fazer a defesa, vai terminar, vai dar o balão, vai encerrar a partida. O árbitro ainda não quis. E a equipe do Santos joga contra a equipe do Paraná na Vila Capanema. É fora de casa para o Santos, mas para o Santos não tem em casa ou fora. Deve vencer o Santos aí, deve ir de 96 a 99 pontos. Deve estar chegando muito perto aí do 100. Aí Adalberto Roman aos 15, Barcos aos 51. Vitória do Palmeiras por 2-0 sobre a equipe do Santa Cruz. A gente melhorando aqui de uma gripe e de uma dor de garganta, mas a gente tá melhorando, mas não tá 100% ainda. Você vê aí que a nossa voz já começa a dar uma falhada aí. Vamos segurar um pouco aqui no nosso ímpeto, na nossa vontade, nos comentários. Pessoal, fique conosco, vamos continuar, que a gente vai ter aqui... vamos primeiro salvar, para não perder os dados, não ter problema e arriscar, né? Enquanto a gente salva aqui, a gente pede para vocês que, se vocês puderem deixar o like, compartilhar, deixar comentário, vai ajudar muito no crescimento do nosso trabalho. Se vocês puderem compartilhar com um amigo aí, com um vizinho, com um parente, com um amigo de escola, de trabalho, colega de trabalho, isso vai ajudar muito, ajuda muito no crescimento do nosso trabalho, pessoal, certo? A gente vai trazer aqui, fique conosco, calendário agora, né? Os resultados dessa partida, né? Dessa rodada, como foi, a do número 35, ali já aparece 36, mas já é a próxima. Vamos trazer para vocês então os comentários da classificação dessa rodada. No final do vídeo estará a classificação atualizada, né? Com a ajuda aí da inteligência artificial que me ajuda a fazer. Também vai estar lá também atualizado o ranking de artilharia e o ranking das assistências. Então no final do vídeo fique conosco que você não perde nada. Rodada número 35 então para vocês. Teve Atlético Paranaense 0, São Paulo 3, Flamengo 5, Figueirense 1. Eu não esperava nada diferente. Não tá certo que ninguém esperava que fosse botar 5, mas não esperava nada. O Flamengo está numa grande crescente e se mantém pela segunda rodada consecutiva aí na segunda colocação do campeonato. São Caetano 1, Juventude 3. Vitória surpreendente do Juventude fora de casa, hein? Vence o São Caetano por 3-1 fora de casa, um resultado ruim pro São Caetano, assim como um resultado ruim pro Botafogo, apesar do Corinthians aí ter todo um respeito também, né? O Botafogo vindo uma crescendo muito boa, né? No Engenhão, 2-1, falha a equipe do Botafogo com esse empate por lá. Lembrando que o Botafogo era o quarto campeão, o quarto colocado aí no campeonato, aí brigando aí talvez até para tentar chegar num Flamengo, no EAS Games, mas não sei, acho difícil. Lembrando que a gente vai falar mais sobre os outros jogos aí depois na sequência. Goiás 0, Fortaleza 3, grande vitória do Fortaleza fora de casa. Boa vitória mesmo do Fortaleza. Equipes ali medianas baixo de tabela, mas uma grande vitória do Fortaleza. Cruzeiro 3, Fluminense 2. Aí um jogo de 6 pontos entre Cruzeiro e Fluminense. Grande vitória do Cruzeiro no Mineirão. Grêmio 4, Vasco 1. Grande vitória do Grêmio no Olímpico, goleando o Vasco por 4-1. Palmeiras 2, Santa Cruz 0. Foi o jogo que mostramos aí pra vocês no
agora há pouquinho, e tivemos aí Paraná Clube 0, Santos 3, aí no jogo da Liga Brasileirão, jogo normal aí do campeonato, certo? E Internacional 2, Ponte Preta 3, grande vitória, Ponte Preta fora de casa contra o Inter no Beira-Rio. Marca passo o Inter, que estava aí nas principais colocações lá em cima do campeonato, e a Ponte Preta também pode estar chegando aí no Inter, não lembro a pontuação, mas pode estar chegando ali, né? E aí o último resultado que você vê embaixo, o grande jogo aí, o nosso jogo tão esperado, era para ser o segundo contra o primeiro colocado, na verdade, no momento, o terceiro colocado aí contra o primeiro. O Santos é o primeiro colocado do campeonato e os Games, o terceiro, continua nessa rodada como terceiro, entrou na rodada como terceiro e finaliza a rodada como terceiro. Mas vencemos 1-0, gol do Lei, hein? No primeiro turno a gente teve tudo para vencer deles também, não conseguiu fazer um golzinho lá. Hoje o jogo tava do mesmo jeito, a gente tava se encaminhando para vencer, mas não tava sendo gol. Inclusive o Lei tinha perdido um gol feito. Se você quiser ver melhor aí, volta aí no jogo passado que você vai ver aí a grande vitória, a grande atuação da equipe do US Games aí no jogo preparatório aí, antecedente, precedente aí para o jogo da final do campeonato da UEFA, o campeonato mais importante aqui para a equipe do US Games, que vai ser contra o Real Madrid aí domingo, dia 18, às 13h horas da tarde, 1h da tarde, certo, pessoal? É importante porque a gente fez um pacto aí que a gente só ia contratar jogadores assim de nome para a equipe do US Games depois que ficasse campeão continental e do mundo, né? O que acontece? Como a nossa equipe é uma equipe pequena, a gente está tentando seguir uma lógica, né? A gente veio da segunda divisão, né? Um time que ninguém conhece, um time novo. E aí, quem que vai querer jogar no meu time, né? Então, eu não contratei jogadores aí, assim, espetaculares, jogadores de renome ainda, exatamente por causa disso. A gente vai criar. Quando a gente for campeão do continente, que é o que vai acontecer aqui, pessoal, tá? A gente já é campeão, a Master League é uma espécie de campeonato nacional, né? E como tem os times ali, eles misturam, né? Parece uma Libertadores, mas não é, né? Porque tem times ali... Mas também na Liga D que eu tô jogando tem o Paris Saint-Germain também, francês, né? Já teve alemão ali, então não tem nada a ver, tá, pessoal? Não confunda a sigla UEFA, quando aparece ali com o W, não tem nada a ver com o UEFA da Europa, né? É o UEFA de Winning Eleven, tá? Federação e associação. É uma cópia do próprio Winning Eleven aí sobre os direitos do Winning Eleven aí do jogo no videogame, já que a UEFA lá não liberava esse tipo de coisa naquela época lá. Show de bola, pessoal? Então aí, nosso jogo aí continental mais importante, uma espécie de Champions, uma espécie de Libertadores, essa contra a equipe do Real Madrid, não é lá a final do Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo, se nós vencer aqui, acontecerá na temporada que vem, e é isso, se não me engano, contra o campeão da Supercopa da UEFA, se eu não estou enganado, ou contra o campeão da Masters Cup. Acho que é contra o campeão da Supercopa da UEFA. Mas como é tutorial, a gente está aprendendo tudo, nós vamos aprender quando chegar lá. Se Deus quiser, se nós vencer o Real Madrid, nós estaremos na decisão da final do Mundial de Clubes aí na metade da temporada que vem, da quarta temporada, ok? Então a classificação para vocês aí, o Santos é primeiro colocado aí com 99 pontos, né? Ali aparece com 98, mas como eu disse, com o ES Games correndo por fora, o Santos aí jogou os dois jogos já contra a equipe do ES Games, mas no primeiro turno empatou, portanto tem 99 pontos. Aí nesse jogo passado perdeu, permanece com os mesmos 99, tendo jogado aí dois jogos nessa rodada. O Flamengo é segundo colocado com 83, já jogou dois jogos contra a equipe do ES Games e perdeu os dois. Terceiro colocado a equipe do ES Games, a equipe do ES Games aí, que tem 82 pontos, um a menos que a equipe do Flamengo. Agora já jogamos os dois jogos contra o Flamengo e os dois jogos contra o Santos, mas temos ainda dois jogos a menos em relação a essas duas equipes, tá? Que eles vão terminar o campeonato antes do que nós, porque são 40 jogos, né? Então nós ainda temos com jogos atrasados aí. Lembrando que são 21 equipes aí, certo? Na Liga Brasileirão 20, mas o ES Games correndo por fora 21. Quarto colocado é o Inter com 69, jogou dois jogos contra a equipe do ES Games, perdeu os dois. Aliás, perdão, tá, pessoal? O quarto colocado, na verdade, é o Botafogo. Botafogo que tem 71. Tá? Então, consertando aqui, o Botafogo é o quarto colocado com 71. Por que 71? Porque o Botafogo tem 65
na Liga Brasileirão e no Correndo por Fora jogou 2 jogos com a equipe do ES Games e venceu os 2 jogos. A única equipe a ter vencido a equipe do ES Games e ainda venceu 2 vezes, né? Então o Santos somou mais 6, o Botafogo, aliás, somou mais 6 pontos, foi a 71. Então o Botafogo é o 4º colocado no campeonato com 71. Certo? Aí o 5º é o Inter com 69 e na 6ª colocação então a equipe do Grêmio com 68, lembrando que o Grêmio jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games, perdeu os 2, ok? 7º colocado então é a equipe da Ponte Preta com 64. Ponte Preta que jogou 2 jogos contra o ES Games, perdeu um, empatou outro. 8º colocado então é o Cruzeiro com 64 também, jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games, perdeu um, aliás, empatou o primeiro e perdeu o outro. E aí então na 9ª colocação o São Paulo com 63, mas o São Paulo aí também tem jogo a menos, né? Um jogo a menos porque não jogou contra a equipe do ES Games ainda. Mas lá no primeiro turno jogou contra o ES Games e perdeu em casa por 1-0 aí no Morumbi. Então o São Paulo é o 9º colocado. 10º colocado é o Fluminense. Fluminense então com 60 pontos, jogou um jogo até agora contra a equipe do ES Games e esse jogo a equipe do Fluminense perdeu. 11º colocado Fortaleza com 45, jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games e perdeu os 2. 12º colocado Goiás com 40, jogou 2 jogos contra o ES Games e perdeu os 2. Décimo, aqui nós temos que ver o seguinte, o Palmeiras aqui tem 38, Paraná 38, Santa Cruz 38, então é isso aí mesmo, tá? Ó, o Palmeiras sobe no campeonato, Palmeiras é 13º colocado agora no campeonato com 38 pontos, jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games, perdeu os 2. Assim como o Paraná, 14º colocado também com 38, aliás, tá pessoal, nós precisamos reiterar aqui, tá? Que aqui é um pouco diferente do que tá aqui, tá? O 13º colocado, pessoal, 13º colocado no campeonato, na verdade é o Santa Cruz. Santa Cruz, porque o Santa Cruz tem 12 vitórias, é o primeiro critério de desempate depois dos pontos. Então o Santa Cruz, é isso que tem que ficar atento aí nas marcações. Santa Cruz aí, você vai ver lá no final do vídeo que tá lá as descrições dos critérios de desempate. Então o Santa Cruz é o 13º colocado com 38 pontos, 12 vitórias, jogou 2 jogos contra o ES Games e perdeu os 2. Aí a 14ª colocação é do Paraná Clube, também com os mesmos 38, jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games. Não, jogou um jogo contra a equipe do ES Games e perdeu o jogo contra a equipe do ES Games. Tem mais um para jogar ainda. Mas tem 38, porém tem 10 vitórias. E aí a equipe do Palmeiras é, no caso, a 15ª colocada, porque tem 8 vitórias. Aí é que tá o X da questão. Por isso que cai a equipe do Palmeiras aqui na nossa tabela em relação àquela ali, porque é uma tabela diferente, uma vez que consta o jogo com o ES Games correndo por fora. Quem já está acompanhando há mais tempo já sabe aí, certo, pessoal? Então, a 16ª colocação aí é do São Caetano com 35, porque tem um empate com a equipe do ES Games, 2 jogos, né? Perdeu um, empatou o outro. 17º colocado o Vasco com 34, jogou um jogo por enquanto com a equipe do ES Games, tem um atrasado aí, e perdeu esse jogo para a equipe do ES Games. Na 18ª colocação temos o Juventude com 33, Juventude que perdeu o primeiro jogo contra a equipe do ES Games, empatou o outro, por isso tem 33. Já jogou os 2 jogos contra a equipe do ES Games. Aí o Figueirense é 18º colocado, com 30 pontos, empatou com o ES Games, depois perdeu com o ES Games, já jogou também seus 2 jogos. Na 20ª colocação a equipe do Corinthians, 24 pontos, jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games, aliás, 25 pontos, o Corinthians tem 25, porque jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games e empatou os 2 jogos, as únicas 2 equipes que não perderam com o ES Games no campeonato, Botafogo e Corinthians. Botafogo ganhou 2 do ES Games e o Corinthians que empatou 2 com o ES Games, tá? Então o Corinthians 25 pontos na 20ª colocação. E o Lanterna, já rebaixado no campeonato, é um Atlético Paranaense, 21º colocado, com 15 pontos, já jogou os 2 jogos contra a equipe do ES Games e tem 15 pontos na tabela de classificação do campeonato. Trazido essas informações para vocês, vamos trazer aqui então, não era aquilo ali não, a classificação então aí dos gols. Lá no final do vídeo vai estar aí atualizado, tá, pessoal? A Neymar tem 35, é o artilheiro, Ronaldinho Gaúcho 32 e o David na 3ª colocação com
aliás, o Ronaldinho Gaúcho com 33 e o David aí com 32, e aí os outros jogadores é para nós ter para dados para poder ir fazer lá a classificação, o ranking final lá, tanto da artilharia quanto esse aqui das assistências. Thiago Neves lidera o ranking das assistências com 13 assistências, a segunda colocação é do Ronaldinho Gaúcho do Flamengo com 11, e na terceira colocação D'Alessandro do Inter e o Louco Abreu do Botafogo aí com 10. Esses jogadores no mais são os jogadores aí para ter para dados para poder fazer lá no final do vídeo então a classificação atualizada. Vamos lá, que o vídeo já se tornou extenso demais. Só para dar uma olhada aqui, eu não tinha entrado nesse aqui, né? Ainda, mas só para dar aquela olhadinha. Pessoal, só para repassar então os jogos da rodada número 36 e vamos finalizar o vídeo aí então, certo? Então, São Caetano e Goiás no Anacleto Campanella. Deve dar São Caetano, tá? Acho eu, né? Santa Cruz e Ponte Preta, acredito que vai dar Ponte Preta. Grêmio e Atlético Paranaense deve dar Grêmio no Olímpico. Lembrando que o jogo de Santa Cruz é no Arruda. Santos e Botafogo, o buraco vai ser um pouco mais embaixo pro Santos. Aí nós esperávamos que o Botafogo tirasse a pontuação do Santos, né? Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Mas o Botafogo marcou passo aí contra o Corinthians, aí vice-lanterna no campeonato na rodada passada, não sei não. São Paulo e Inter no Morumbi, certo? Acredito eu aqui que vai dar... Olha, cara, eu vou jogar no empate aqui entre São Paulo e Inter, né? São Paulo em nono colocado, o Inter na quinta colocação. Acho que vai dar um empate aí, mas é jogo aí perigoso, 6 pontos para as duas equipes. Cruzeiro e Palmeiras, aí no Mineirão, acredito que ele vai dar Cruzeiro. Juventude e Paraná, aí no Alfredo Jaconi, cara, eu acho aqui que vai dar Juventude. Juventude tá numa crescente aí meio boa, pegou uma fasezinha boa, inclusive ganhou da equipe do ES Games. Fluminense e Flamengo, vamos ter Fla-Flu na rodada que vem. Fla-Flu na rodada que vem no Maracanã. É praticamente estádio neutro para as duas equipes. Mandante é o Fluminense, mas é praticamente campo neutro. Cara, Fluminense e Flamengo, viu? Eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu torço pro Flamengo perder pontos, né? Mas eu acho que vai dar Flamengo. Mas vamos manter aquela fezinha aí que dê Fluminense aí para tirar pelo menos um empatezinho, né? Que faria o Flamengo ir de 83 a 84 e nós que temos 82 se vencer e a 85, né? Nosso próximo jogo é contra Ponte Preta. Ponte Preta também tá nos devendo, né? Só que faltava, porque o Corinthians também devia e também não perdeu. Mas em compensação o Santos também devia e acabou perdendo, né? Aliás, Santos que tinha empatado com nós aí no primeiro turno. E Figueirense... Aliás, temos Vasco e Corinthians em São Januário. Acredito que vai dar Vasco, viu? Mas não dá para tirar o Corinthians para louco nunca, né? Lembrando que o Botafogo empatou aí no Engenhão com o Corinthians. E Figueirense e Fortaleza aí no Orlando Scarpelli, aí em Florianópolis. E Figueirense e Fortaleza, eu acho que vai dar Fortaleza de novo fora de casa. Fortaleza que já ganhou seu jogo fora de casa antes, deve crescer um pouco mais aí na tabela de classificação do campeonato. Certo, pessoal? Então vamos ficando por aqui, já vai aparecer aí na sua tela o nosso próximo jogo. Se não me engano é contra a Ponte Preta. Vai estar aparecendo aí, se não estiver, vai aparecer o jogo correto aí pra vocês. Pessoal, antes de finalizar aqui mais uma vez pra vocês, certo? Aí o próximo jogo aí então que vai entrar para vocês aí do campeonato. Aí agora você tem então aqui na nossa agenda, após esse vídeo aqui das informações pós-jogo, certo? Vai entrar o vídeo da SF900 amanhã, do tutorial do Game Stick Retro da SF900, beleza? E depois então não vai ter vídeo nenhum no outro dia, para vocês poderem olhar aí esse jogo da SF900, que é sempre mais comprido. Então tô dando um dia de tolerância aí para vocês poderem olhar e não ficar aquela coisa encordoada e muito difícil de conseguir acompanhar o canal, certo? E aí, né, então sábado não terá vídeo, mas aí no domingo então às 13 horas, pessoal, 13 horas, horário diferente para vocês, fique ligado, aperta a sinetinha se você não apertou, e é um bom momento, pessoal, porque é o maior jogo da história por enquanto, né, da equipe do ES Games aí, na história do canal, na história do nosso videogame aqui, na nossa história, jogo mais importante. Então passa pro amigo, passa aí, eu já vou deixar o vídeo já para vocês disponibilizado, para vocês passar o link
Compartilhe o link pro teu amigo, pro teu colega de trabalho, colega de serviço, colega de sala de aula, amigo, parente, primo, vizinho, tio, sei lá, pai, se olha, gosta de videogame, se gosta de jogos retrô aí, passa pros teus amigos, assim, dá uma olhadinha aí nesse jogo aqui, né? Se puder dar uma força pro rapaz lá, se inscrever, certo? E se não se inscrever, pelo menos dá uma olhada aí no vídeo para dar mais visualização e nos ajuda aí, certo? Um abraço para todos os inscritos que têm ajudado aí, né? Hoje estamos com o número de 149, é pouco, pessoal, mas para mim é muito. O que eu quero aí é jogar, me divertir e levar essas informações e guardar no YouTube como história para mim, e ao mesmo tempo eu compartilho com quem quiser, e com você que compartilha aí também o seu tempo olhando comigo o meu vídeo, eu fico extremamente agradecido. Um abraço para todos vocês aí, meus associados aqui, vocês não são inscritos, vocês são associados da equipe do ES Games. Chega de falar por hoje, tá, pessoal? Final do vídeo vem aí com classificação atualizada, ranking, artilharia e assistência, tudo atualizado para vocês ficando por aqui, e esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá!